Bom dia para vocês que estão entrando. Vocês são top. Estudar com vocês é um privilégio que Deus está me dando. Mulheres tão sábias, mulheres tão inteligentes, que têm se posicionado, né? Que têm realmente. eh, o Senhor mesmo tem colocado o desejo no nosso coração, né? De se posicionar, de realmente fazer a diferença onde nós estamos. E isso é o amor do Pai, né? É o amor de Deus pela nossa vida, é o amor de Deus pela nossa casa, pela nossa família, né? Ontem eu estava conversando com algumas pessoas e eu estava falando, né, que obedecer a Deus é evitar que nós destruímos a nós mesmas, né? Às vezes o inimigo ele tenta, né, nos tirar, tenta colocar coisas contrárias, né? Mas a saber a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus é, na verdade, uma proteção, né? É uma proteção contra o inimigo, né? Porque o que que o inimigo quer? Ele quer matar, roubar e nos destruir. Esse é o papel dele, né? A Bíblia revelou isso para nós. Nós só sabemos disso porque a Bíblia revelou isso para nós. Se nós não lêssemos a palavra, se nós não tivéssemos o conhecimento da palavra, nós nem saberíamos que tem um inimigo invisível tentando destruir a nossa vida. Então, percebe como a palavra nos protege, como a palavra nos guia, como a palavra nos dá os direcionamentos, né, os princípios. E isso é muito maravilhoso, isso é gratificante demais, né? Então vamos orar. Hoje nós estamos no último, eh, no último item, né, que nós vamos pensar sobre a murmuração. E esse estudo tem mudado muito a minha vida, eu acredito que a sua vida também, né? E a murmuração, nós vimos que ela só traz maldição para a nossa vida, né? A reclamação, ela só traz maldição para a nossa vida. Então, nós precisamos realmente entender a palavra e praticar, né? Se a gente vê ali a palavra e não pratica, é a mesma coisa que a gente não tenha visto, porque não muda nada. Quando a gente não coloca em prática aquilo que a gente aprendeu, não muda nada. Vai continuar a mesma coisa. O meu esposo sempre fala: mesmo movimento, mesmo resultado. Então, se eu continuo praticando as mesmas coisas que eu praticava, então eu vou ter o mesmo resultado. Então não vai ter mudança mesmo, né? Mas se eu escuto a palavra, se eu coloco em prática a palavra, é, eu consigo ver que as mudanças começam a acontecer na minha vida, né? O ambiente muda, né? Várias mulheres me mandam testemunhos, né? É, e dizendo, nossa, como o estudo tem abençoado a minha vida, como tem aberto os meus olhos, como tem me feito enxergar onde eu tenho errado. E eu já pratiquei a mudança, eu já vi outro resultado, já vi. Então, olha só, como a palavra, a obediência à palavra, ela traz nova perspectiva, ela traz novos resultados para as nossas vidas, né? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por essa preciosa palavra, porque o Senhor nos abençoa tanto, Pai. O Senhor usou os nossos irmãos para deixar essa palavra registrada, escrita, para ser o nosso manual de vida. Pai, nós não temos palavras para te agradecer, nós não temos palavras e nem entendimento suficiente para entender esse amor tão maravilhoso que o Senhor tem por nós. Mas nós estamos aqui diante do Senhor comprometidas. Eu quero te louvar, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Eu quero te louvar por cada mulher que tem vindo aqui, Pai, para estudarmos juntas a tua palavra. Pai, eu sei que isso é o sustento do Senhor. Eu sei que isso é o mover do Senhor, porque a tua palavra diz que é o Senhor que coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então nós não estaríamos aqui, Pai, se não fosse o seu amor, se não fosse o seu cuidado, se não fosse o teu espírito nos atraindo para vir estudar e aprender a tua palavra. E isso é graça, isso é amor, isso é um presente que o Senhor nos dá.
E nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome nessa manhã. Obrigada por cada coração aqui comprometido. Obrigada porque o seu Espírito Santo tem nos ensinado, tem nos guiado a toda a verdade, tem nos santificado, tem nos ajudado a desenvolver a nossa salvação. Então, Pai, nós queremos te agradecer. O nosso coração está rejubiloso, regozijante diante da tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado por esse cuidado. Obrigado por nos atrair para o Senhor. Obrigado por nos ensinar. Obrigado por ter deixado o Espírito Santo para nos capacitar, para nos ensinar, para nos guiar a toda a verdade, para nos ajudar nas nossas dificuldades. Obrigado pelo sacrifício do teu filho Jesus, porque isso só é possível, Pai. Só é possível nós entendermos a tua palavra. Só é possível a palavra discernir espiritualmente por causa do sacrifício de Jesus, porque ele cumpriu o propósito de romper a separação, romper aquela barreira que existia entre nós. Mas o seu filho foi enviado, o sangue dele pagou todo o nosso pecado, e hoje o Senhor pode nos ver através de Jesus como justos. Ó Pai, quão grande amor é esse? Quão grande amor é esse de ter dado o teu próprio filho para morrer por nós, quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados, quando ainda nós feríamos a tua integridade. Pai, não temos palavras para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por essa preciosa palavra. Agora nós vamos entrar nesse último item do estudo sobre a murmuração. Pai, nos ajuda a identificar o nosso pecado, nos ajuda a se arrepender, nos ajuda a confessar, que venha a purificação na nossa mente, no nosso coração, nos nossos lábios, no nosso corpo integralmente. É assim que eu oro, agradecida, também pedindo que o Senhor repreenda toda a astúcia do inferno, toda a astúcia do inimigo, Pai, contra as nossas vidas, nos trazendo entendimento errado, nos trazendo entendimento que não glorifica o teu nome, que o Senhor o repreenda, em nome de Jesus. Pai, está nas tuas mãos aqui o nosso estudo, que o Senhor venha nos ensinar, nos direcionar e que tudo isso possa ser para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, embaixadoras? Então vamos, como sempre a gente faz, né? Uma breve recapitulação. E, embaixadoras, eu oriento você a anotar, anote, porque nós só vamos vencer o inimigo quando a gente começa a ter os respaldos da palavra, né? Então, o que o inimigo quer? Ele quer tirar a palavra do nosso coração, ele quer tirar você aqui do estudo, ele fica inventando um monte de mentiras para você, né? Ele fica inventando um monte de coisas que para você não aprender. E quando você não aprende, você não tem ferramentas para lutar, né? Ele começa a colocar um monte de empecilho. Ah, não, hoje, lembra lá no cruzeiro que me deu aquela vontade de obedecer a minha carne e não estudar a palavra? E o Espírito Santo me lembrou, minha filha, você se comprometeu. Então, seja íntegra, honre o seu compromisso com o Senhor. E eu falei, Senhor, obrigado por esse puxão de orelha. Muito obrigada, eu vou estudar, eu vou continuar. E o Senhor me abençoou muito e tem me abençoado, né? Então, hoje nós vamos agora, né, dar uma breve recapitulada. Olha só, nós estamos estudando sobre murmuração, né? Nós temos observado que a murmuração, ela é muito mais do que uma queixa ocasional. Ela é muito mais do que uma queixa, né? A murmuração, ela é uma prática que quebra fundamentos da vida cristã. Ela nos distancia de Deus e das suas promessas. Então, quando nós murmuramos, nós rompemos com princípios fundamentais estabelecidos por Deus para uma vida plena e alinhada com o seu propósito. Olha, eu vou repetir essa frase aqui. Quando nós murmuramos, nós rompemos com princípios fundamentais estabelecidos por Deus para uma vida plena e alinhada com o seu propósito. Quer descobrir o seu propósito? Então, precisa eliminar
a murmuração. Deus tem um propósito para cada uma de nós. Deus tem uma missão para cada uma de nós. E quando nós murmuramos, quando nós entramos por esse pecado, nós distanciamos o propósito da nossa vida. Nós distanciamos a revelação de Deus para nossas vidas. Então, nós vimos o primeiro, o primeiro princípio que nós vimos é que a murmuração, ela destrói o princípio da fé. Então, se a gente não tem fé, é impossível a gente agradar a Deus. E se a gente não agrada a Deus, o que que acontece? Deus, ele não se revela para nós. Então, olha como é sério. Murmurou, você está distanciando Deus, né? Está distanciando do princípio da fé, né? Ao reclamar, nós demonstramos o quê? A falta de confiança na soberania e no cuidado de Deus. A fé é o que agrada a Deus e o meio pela qual nos aproximamos dele. Então, se nós quebramos já o princípio de agradar o Senhor, quando nós quebramos esse princípio, o que que acontece? Nós abandonamos, né? Nós perdemos as recompensas que ele prometeu aos que o buscam com sinceridade. Então, consegue perceber como é sério? A murmuração, ela distancia a gente de Deus. Por quê? Porque é um pecado. Deus, ele quer que a gente seja grato. Então, o segundo princípio que a gente quebra, que a gente desrespeita, é o princípio da gratidão. Nós já vimos. 1 Tessalonicenses 5,18. A gratidão reflete o quê? A submissão à vontade de Deus e permite que experimentemos paz e contentamento, mesmo nas dificuldades. Mas quando nós murmuramos, nós recusamos ver suas bênçãos e acabamos nos afastando dessa paz. Olha só, a murmuração, ela traz aflições para nossa alma. Você já fez o teste? Coloca aqui para mim. Eu estou vigiando muito sobre a murmuração. Estou no desafio de 21 dias, né? Então, você percebeu alguma murmuração? Embaixadoras, a todo momento eu percebo murmuração no meu pensamento, mas agora eu não estou confessando, eu não estou agora declarando mais essa murmuração, eu já estou detectando ela na minha mente, né? Assim, é tanta coisa, tanta assim, o impulso, a gente tá tão enraizado nesse pecado que tudo, ao invés de agradecer, nós queremos murmurar. Você também tem identificado isso? Coloca aqui para mim, G, eu também tô nisso, eu também tenho identificado. Se você pode escrever, né? Porque tem muitas pessoas que tá indo pro trabalho, tá dirigindo, mas se você pode escrever, escreve aqui para mim se você também tá identificando. Através do conhecimento da palavra, você tá identificando murmurações? Eu tenho identificado muitas, mas eu tenho, o Espírito Santo tem me ajudado, tem me capacitado a confessar e abandonar. E é muito gostoso quando você troca a murmuração pela oração, pela gratidão, né? Quando a gente troca a murmuração pela oração, Senhor, não quero murmurar, eu vou fazer isso daqui para a tua glória, para o teu louvor. O sentimento que há dentro do nosso coração muda. Então, olha só, a Ti já escreveu aqui, ó, estou identificando em todos os momentos. É isso, Ti. Isso faz parte da nossa santificação. Quando a gente identifica, é o quê? É a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então não fique triste por isso, minha irmã. Se alegre porque o Espírito Santo está nos santificando. E é uma oportunidade da gente reconhecer, né? Ontem a gente viu ali que quando a gente confessa, o que que acontece? Quando a gente confessa, há o quê? Uma purificação do Senhor. Então, precisa dessa atitude, né? Ali em 1 João 1,9, você anote esse versículo, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, olha o princípio, confessar. Nós precisamos confessar. Para quem, Angelita? Para o padre? Não.
é para o Senhor. Nós temos livre acesso ao Senhor, nós temos livre acesso a Deus pelo sacrifício de Jesus. Então nós vamos confessar para o Senhor: Senhor, eu estou ainda pecando nisso. Pai, me dê um coração grato, me dê um coração grato quanto a isso, Pai. E começa a ver as coisas boas, né? Hoje, logo de manhã, eu e meu marido temos o costume de. A gente gosta muito de organização, né? E nós temos o costume sempre de ter acordos aqui dentro da nossa casa. E, inclusive, eu quero até dar uma breve palavra aqui sobre a submissão. Tem muitas pessoas que não entende a submissão e às vezes acha que a mulher tem que ser escrava do marido. Não é isso. Submissão não é isso. Submissão é andar lado a lado. Submissão, o que quer dizer isso na palavra de Deus? Submissão é uma palavra que nós nós estamos debaixo de uma missão. Os nossos esposos, ele tem uma missão. Ele tem a missão de glorificar a Deus em tudo que ele fizer. E ele tem papéis para ele desenvolver. Qual que é o papel do homem? O homem, ele é o sacerdote do nosso lar. É o homem que traz a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus para dentro do lar. Ah, Angelita, mas o meu marido, ele não faz isso, não. Meu marido, ele não é assim. Então, minha irmã, você precisa orar para que Deus desperte esse desejo no coração dele. Não é você impondo, você não faz isso, você não faz aquilo, você só vai levar ele para longe da palavra de Deus. Então, se ele ainda não assumiu esse papel, é porque ainda falta oração, ainda falta a transformação de Deus no nosso coração para que ele venha cumprir esse papel. Porque quando o homem vê que a mulher, a Bíblia fala assim que nós mulheres que somos sábias, nós vamos ganhar os homens caladas. Olha só, caladas. Então, isso que significa submissão. Nós estamos debaixo da missão que o homem tem. Então, isso é submissão, entendeu? Não é que nós temos que ser escravas. Nós precisamos buscar sabedoria em Deus para nós podermos ajudar os nossos esposos na missão que eles têm. Então, é esse o nosso papel. Entendeu? Então, quando eu falo lá da gente não murmurar por causa da toalha molhada em cima da cama, isso daí também, ele precisa ser o quê? Igual eu tenho falado aqui, isso precisa ser acordado, isso precisa ser conversado. Igual eu falei, olha, eu e meu esposo aqui, a gente tem acordos, né? A gente tem acordos de, por exemplo, deixar toda a casa organizada. Então, por exemplo, se ele vai lá e suja um copo, ele mesmo vai lá e lava o copo. Só que isso aconteceu do dia para a noite? Não. E às vezes ele esquece? Esquece. Lógico que ele esquece. Só que aí eu vou murmurar porque ele esqueceu, eu vou ficar ali toda hora falando, olha, você tá quebrando o nosso acordo, olha, você tá fazendo isso, olha, você tá fazendo... Isso desgasta o relacionamento. Então, ao invés de eu fazer isso, mas como eu já disse para vocês, foi acordado, a gente conversou. Olha, amor, eu levanto primeiro. Então, se você levanta depois, você pode deixar a cama arrumada, você pode deixar a cama estendida para a casa ficar organizada? Sim, eu posso, amor, tá tudo certo. Então, é conversado antes, é acordado. Não é assim você impor uma coisa que você quer, mas você precisa ter diálogo com seu esposo. Olha, isso que você está fazendo está me incomodando. A gente pode acordar para que você possa ceder um pouquinho e eu também possa ceder um pouquinho e a gente possa viver uma vida que agrade tanto a mim quanto a você. Então, é conversa, é diálogo, tá? Não é imposição. Muitas de nós colocamos imposições, tanto com nossos esposos, com nossos filhos, e não é dessa forma que se faz. Quando nós formos entrar no estudo dos papéis do homem e da mulher, nós vamos entender mais um pouco sobre isso, né? E eu e meu esposo foi buscar esse conhecimento através de cursos, né? Nós nos capacitamos. Hoje nós somos licenciados para dar o curso Casados para Sempre. Nós somos licenciados para dar o curso Mulher Única e Homem ao Máximo. Mas por quê? Porque nós fomos estudar. Partiu do meu marido querer isso? Não, partiu só para mim participar do curso Casados para Sempre. Você sabe quanto tempo eu orei para que o Senhor colocasse isso no coração do meu esposo?
3 anos. 3 anos eu quis participar e ele não queria. E eu comecei a orar, Senhor, coloca esse desejo no coração do meu esposo, coloca esse desejo no coração do meu esposo, eu quero aprender os meus papéis, eu quero aprender os papéis. E acabou que Deus não só fez a gente participar, mas também nos capacitou como líderes nessa área. Então você consegue perceber como a mulher sábia edifica a sua casa? Não é por imposição, é por oração. Quem faz, quem leva o coração do homem a fazer aquele desejo, e se for de acordo com a vontade do Senhor, é o Espírito Santo. Então, vocês conseguem compreender como isso é precioso? Olha só, aqui a Cíntia escreveu: nossa, na minha mente surgem vários pensamentos, vontade de murmurar, reclamar, criticar, mas estou ficando calada. Glória a Deus, Cíntia, mulher sábia. A Lucimara escreveu: muitas vezes a gente não tem paciência de esperar e resolvemos o problema. Aí está o erro. Sim, Lucimara, isso é um ponto muito importante que você colocou. Paciência, ela é um fruto, é o fruto do Espírito Santo, né? Derramado pelo amor de Deus no nosso coração. Nós já estudamos sobre isso, né? Então, clarificou aí na sua mente como que é que a gente vai fazendo sobre submissão? Quem é que entendeu submissão de uma forma mais profunda? Escreve aqui para mim, se você gostou dessa explicação, se você entendeu que você não é uma escrava, que você é sim uma ajudante. Para vocês terem noção, a mesma palavra que é usada para o Espírito Santo, ela é usada para falar sobre a mulher. Então nós não somos o Espírito Santo, viu, mulher? Não vai falar pro homem, ó, eu sou o Espírito Santo. Não. Nós temos o papel, né, do Espírito Santo de guiar, de conduzir, de fazer, mas como? Através da oração. Você identifica ali o problema, você identifica ali aquilo que está desajustado, que está desalinhado da palavra de Deus, e você vai orar, né? Então é a oração que faz todo o efeito na nossa vida. E a oração que esteja de acordo com a vontade de Deus, que esteja, por exemplo, eu quero que o meu esposo traga a palavra para dentro do meu lar. Isso é vontade de Deus, ele é o sacerdote. Então você pode orar que Deus vai responder sua oração. Entendeu? A Lourdes, estou me identificando em todo momento. Aí percebo como eu falho. Obrigada, Jesus, pelo cuidado com a minha vida. Amém, Lourdes. Eu também. Eu também sou igual, estou igual a você. Identifico a todo momento, né? Então, olha como é precioso, né, estudar a palavra, porque a gente identifica, né? Então, vamos lá. Próximo ponto. O próximo, ó, a gente já viu que a murmuração, ela quebra o princípio da fé, ela quebra o princípio da gratidão, ela viola o princípio da obediência, né? E aqui dentro da obediência, a gente precisa obedecer a Deus e todas as autoridades que Deus colocou na nossa vida, né? Quem são as autoridades? Já fiz até a listinha ali. Você já fez sua listinha? Como que ficou a sua listinha? A gente precisa ter prioridades, né? E obediência, né? E saber quem que nós devemos obedecer, né? Então, primeira coisa, a Deus. Segundo, quem é casado já passa a ser o esposo. Terceiro, aos pais. Quarto, ali no nosso trabalho, se a gente tem líder. E quinto, ao governo, né? Nós já falamos sobre isso. E o governo, desde que ele esteja debaixo dos princípios de Deus, né? O que não está debaixo dos princípios do Pai, nós precisamos rejeitar, né? E rejeitar com amor, né? Com sabedoria. Não é atacando, não é brigando, porque assim nós vamos fazer o quê? Nós vamos afastar, né, as pessoas do reino, nós vamos afastar. A gente tem um amigo que ele é dono de empreiteira aqui no Japão. E nossa, ele não quer, né, saber assim das coisas de Deus por conta de várias pessoas que trabalham na empreiteira dele, que são cristãos que dão mau testemunho. Olha só que coisa triste, que coisa horrível, né? Olha só, o mau testemunho afastou essa pessoa de Deus. E sabe o que vai acontecer com esses cristãos? O próprio Deus vai cobrar isso deles.
né? Porque a Bíblia diz que ai de mim se fazer tropeçar desses pequeninos. Então nós temos responsabilidades. Nós temos responsabilidade de ter um testemunho, né? De ter um testemunho que glorifica a Deus e que atraia as pessoas, né, para o Senhor. Então, é isso que eu acabei de falar. Nós quebramos o princípio do amor e da unidade, né? De sermos realmente testemunhos do Senhor. E hoje, no nosso último item que nós vamos estudar sobre a murmuração, que quebra, né, o princípio da confiança na soberania de Deus. Uau! Você já viu falar disso, da soberania de Deus? Deus é soberano. Esse princípio, ele nos desafia a entregar nossas vidas completamente ao Senhor, crendo que Ele tem o controle absoluto e o seu plano é perfeito. Você tem essa consciência? Deus, ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Nada sai do controle dele e o plano dele é perfeito. Uau, que informação tremenda. O Senhor, ele é soberano. Nada que... Ai, Angelita, mas nem as catástrofes também é soberania de Deus? Sim, as catástrofes são soberania de Deus. Mas tem também responsabilidade humana. Por exemplo, quando aquelas barreiras elas se rompem e há aquela inundação na cidade, né? Quando essas barreiras se rompem, isso daí foi Deus que quis que acontecesse? Não, Deus não quis que acontecesse. Mas isso aí é responsabilidade humana. O homem que fez a barreira lá. Então, por que o homem não faz a manutenção? Por que o homem não cuida? Então, olha só. Deus, ele faz a parte dele. Mas o que acontece? O homem também precisa fazer a parte dele, né? Então, nós precisamos entender que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, que o plano dele é perfeito. E se nós temos essa consciência, isso muda tudo na nossa vida. Olha só o versículo-chave. Provérbios 3, do 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Olha só, princípio. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não confia no seu próprio entendimento. Não confia naquilo que você acha que é certo. Não confia naquilo que você acha que é verdade. Confia no Senhor. Confia nos mandamentos do Senhor. Confia nos direcionamentos do Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E aí vem a promessa. O que ele vai fazer? E ele endireitará as tuas veredas. Uau! Que coisa mais linda. Que coisa mais maravilhosa. A confiança no Senhor de todo o nosso coração. O não acreditar no nosso próprio entendimento. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Como que eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos? Olha, Senhor, a minha mente, ela não está alinhada conforme a tua vontade. E eu quero reconhecer o Senhor na minha mente. Eu quero que o Senhor endireite as veredas da minha mente. Eu quero pensar como Jesus pensa. Eu quero analisar como Jesus analisa. Eu quero ter a mente com a paz que Jesus tinha, com a paz que Jesus tem. Então, é assim que a gente vai reconhecendo, orando, né? Trazendo essa consciência para nossa mente. E assim, em todas as áreas do nosso corpo, da nossa vida, do nosso corpo, entendeu? O nosso corpo, ele é integral, ele é corpo, mente e espírito, né? E nós precisamos praticar aquilo que nós acabamos de conhecer. Aqui nós temos uma promessa linda. Ele vai endireitar as nossas veredas. Ele vai fazer com que tudo aquilo que a gente ora, que a gente reconhece, que a gente declara, que a gente confessa, ele vai fazer, né? Então a confiança na soberania de Deus, ela é um dos pilares principais da nossa vida com Jesus, da nossa vida com Deus. Este princípio, ele nos ensina que a depender completamente de Deus, deixando de lado a nossa própria compreensão e entregando tudo nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Então, quando nós murmuramos, o que o nosso coração revela aqui? Revela uma resistência
a essa entrega, pois ao reclamarmos, estamos expressando que não acreditamos que Deus está no controle ou que seu plano é o melhor para nós. Olha como é profundo. Nós quebramos o princípio da confiança plena na soberania de Deus. Confiar no Senhor de todo o coração significa entregar nossas ansiedades, nossas dúvidas, expectativas, nossos problemas, nossos desafios, nossas dificuldades. Significa entregar tudo isso, né? Confiar de todo o coração é entregar tudo. É entregar aquela mente ansiosa, é entregar aquele problema que você acha que é impossível. Quantas vezes, ao invés de você orar, você fica declarando: ai, é muito difícil, ai, é impossível, ai, eu não vejo saída para esse problema. Minha irmã, para de murmurar. Vai para onde você vai resolver esse problema, que é a oração. Para de falar um pouco. Muitas vezes nós estamos falando tanto que ninguém nem aguenta ouvir a nossa voz mais. Ninguém nem aguenta ouvir a nossa, meu Deus, já vem de novo a G falar. Faça com que suas palavras sejam pérolas. Se cale mais. Ore mais, para que a sua voz seja ouvida, para que a sua voz seja percebida. Para de dar opinião aonde você não é chamada. Para de falar aonde você... Minhas irmãs, isso daí eu tô falando para mim também, entendeu? Muitas vezes eu quero falar, mas eu falo para minha alma: Angelita, para de dar opinião, você não foi chamada para dar opinião aí. Ninguém quer saber a sua opinião agora. Então cale-se, segure-se. E ali eu começo a orar, eu começo a levar aquela vontade de falar, aquela vontade de expor minha opinião ali para Deus. E aí o Senhor vai acalmando meu coração. E o Senhor vai me mostrando: olha, esse comentário evitou isso, isso e isso. Isso que você ia falar evitou de você levar isso, isso e isso na cabeça. Então, olha só, isso é sabedoria, né? E o Senhor está me ensinando a ser assim. E eu estou te chamando para ser assim também, porque você vai experimentar outro nível, você vai experimentar outros olhares. Ao invés daquele olhar que te critica o tempo todo, você vai experimentar um olhar assim: nossa, essa pessoa abre a boca só para falar coisas que realmente acrescentam, que realmente edificam, que realmente faz a diferença. Consegue perceber? Então, a murmuração, ela nos afasta desse princípio, né, da confiança no Senhor, pois ao reclamar, nós indicamos que queremos seguir a nossa própria compreensão limitada e não a direção de Deus. A dependência de Deus em todas as coisas é confiar na soberania de Deus, e isso implica reconhecer que Ele é o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Esse reconhecimento nos chama a buscar a vontade de Deus em todas as decisões, grandes ou pequenas, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. A murmuração impede esse reconhecimento, pois quando nós reclamamos, deixamos de ver Deus como soberano sobre todas as situações e tentamos lidar com elas à nossa maneira. Deus nos chama a entregar cada circunstância a Ele, até mesmo os momentos de dificuldade, e confiar que Ele sempre trabalha para o bem daqueles que o amam. Anota aí, Romanos 8:28, está escrito essa promessa: o Senhor sempre trabalha para o bem daqueles que o amam. E aí, mas espera aí, Angelita, quem ama o Senhor? Quem ama é quem obedece os mandamentos dele. Está escrito isso na palavra. Quem ama é quem obedece os mandamentos do Senhor. Referência bíblica. Vou pegar aqui a referência bíblica para vocês. Ó, lá em João 14:15, escreve aí. João 14:15. Tá escrito assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. Lá em Deuteronômio também 28:1 e 2, está escrito: Deus promete bênçãos àqueles que o obedecem. Olha só. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Olha só, a bênção, ela vai alcançar aqueles que obedecem.
Nós não vamos mais correr atrás da bênção. A bênção é que vai correr atrás de nós. Uau! Nossa, Angelita, então será que eu não sou tão abençoada porque eu não tenho obedecido a palavra? Infelizmente, sim. Infelizmente, muitas vezes, as bênçãos não chegam até nós, porque nós quebramos os princípios, nós quebramos os mandamentos do Senhor. Deixa eu abrir aqui, Romanos 8:28. Só um minutinho. Ó, Romanos 8:28. E sabeis que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós vimos aqui que o Senhor, ele trabalha para o bem, para o bem. Então, nossa, Angelita, mas aconteceu uma coisa muito ruim comigo. Isso foi para o meu bem? Deus tem propósito em todas as coisas. Você precisa buscar entender o propósito de Deus naquela circunstância que aconteceu, naquele desafio que está acontecendo, naquele propósito que está acontecendo, né? Ontem, lá na empresa, um dos nossos colaboradores tem um cliente que tá, nossa, cliente difícil, sabe? Aquele cliente que tudo ele quer um pezinho para ele reclamar. E aí, o nosso colaborador, ele, nossa, peraí que eu vou quebrar esse cliente. Aí eu olhei pra cara dele assim, ele pegou e falou, eu vou quebrar ele em oração. Eu falei, ô Glória, é assim, é assim. Nós precisamos quebrar as pessoas, mas em oração, em oração. Por isso que sempre nós temos que ter isso em mente. Parar de murmurar vai trazer muitas bênçãos para nossa vida, né? A promessa aqui desse versículo chave de hoje que nós vimos, né? Para reconhecer, para confiar no Senhor de todo o nosso coração, né? Ela tem uma promessa muito, muito forte. Olha só, a promessa associada a esse princípio é que Deus endireitará as nossas veredas. Isso significa que ele removerá os obstáculos e nos guiará pelo caminho que nos leva ao cumprimento do seu propósito. Quando nós confiamos em Deus e renunciamos à murmuração, recebemos a paz e a segurança de saber que ele nos guia e ele endireita nossos passos, ajustando-nos ao seu plano perfeito. E quando nós murmuramos, nós tomamos o controle, né, em nossas próprias mãos e nos desviamos da promessa de que ele endireitará o nosso caminho. A murmuração, ela impede que experimentemos o cumprimento do propósito de Deus, pois é uma forma de resistir a essa direção. Nós já vimos, nós vamos ver agora alguns exemplos, né, bíblicos de pessoas que confiaram na soberania de Deus e de pessoas que murmuraram. Olha só, lá em Números 13, no capítulo 13 e capítulo 14, tá escrito a história, né, dos espias lá em Canaã e a confiança de duas pessoas que confiaram na promessa de Deus, né? Quando Moisés ali, ele envia os espias para observar a terra de Canaã, Moisés enviou 12 espias. O que era espias? Espias eram as pessoas que iam ver como que era a terra, como que eles iriam fazer para tomar aquela terra. Eles entravam meio que camuflado na cidade, eles corriam muito risco de morrer, né? Mas eles conseguiam entrar na cidade. Então, quando Moisés envia os 12, 10 deles voltam murmurando, dizendo que não poderia conquistar aquela terra por causa dos habitantes. Os habitantes eram gigantes, era uma terra muito boa, mas os homens que habitavam lá eram grandes, eram fortes, né? Mas Josué e Caleb, eles tinham confiança na soberania de Deus. Eles demonstraram essa confiança na soberania e nas promessas de Deus. Eles declararam, não, se o Senhor, ele nos deu, e se o Senhor se agradar, né, de nós, ele tá nos conduzindo, ele vai nos fazer entrar na terra prometida. Vamos obedecer, vamos para frente. Eles podem ser gigantes, mas o Senhor está conosco, o Senhor é conosco. Então, o que aconteceu? Os outros resolveram não dar ouvidos à voz de Josué e Caleb. E o que aconteceu? A murmuração
do povo, trouxe uma punição severa de Deus. Aquela geração inteira, ela não entrou na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Só Josué e Caleb que confiaram em Deus e assim receberam a promessa de habitar na terra. Vocês conseguem perceber, embaixadoras, como é importante a gente confiar de fato na promessa de Deus? Ai, Angelita, mas que promessa? Eu não sei as promessas de Deus para minha vida. Então você precisa ler a Bíblia. A Bíblia está repleta de promessas, né? Nós temos uma promessa que eu tenho no meu coração todos os dias, que é a promessa da salvação e da vida eterna. Eu vou morar com Deus. Eu tenho vida eterna no Senhor, né? Nós temos também a promessa do perdão dos pecados. Olha só, a gente entender que nós fomos perdoadas, que Deus já vê a gente, né, como justas, justificadas. Deus hoje olha nós através da justificação de Jesus. Mas, Angelita, e o meu pecado? E o pecado que eu cometo todo dia? O pecado que nós cometemos todo dia, ele só nos afasta das promessas de Deus, né? Que promessa? De viver a vida abundante aqui nessa terra, de viver com paz, de viver com prosperidade, de acessar a vida abundante no Senhor, né? Por quê? Porque os nossos pecados já foram perdoados. Mas se a gente não tem consciência de que o viver em pecado não vai dar acesso à vida abundante que nós temos no Senhor, essa consciência é que vai trazer ao nosso coração o desejo da santificação, né? O desejo de honrar a Deus porque Ele perdoou os nossos pecados, o desejo de honrar a Deus porque nós recebemos a vida eterna, né? O desejo de honrar a Deus porque nós podemos ter confiança constante no Senhor porque Ele é conosco. Ele é conosco. Isso tudo é promessa, né? O Senhor também nos tem a promessa que Ele nos ajuda, Ele nos protege. Olha só quanta promessa, né? Isso tudo está descrito na palavra de Deus, né? Promessa do que? De paz. O Senhor fala aí, a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Mas quando você fizer o quê? Quando você orar, quando você entregar para Deus. Olha quanta promessa, minhas irmãs. Quanta promessa. Promessa do quê? De sabedoria, né? A palavra de Deus diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus sabedoria. Olha só, é uma promessa. Mas quantas vezes nós agimos, né, neciamente? Quantas vezes nós agimos, né, de forma errada porque nós não buscamos sabedoria em oração. Senhor, me dá sabedoria para poder colocar esse princípio dentro do meu lar. Me dá sabedoria para educar os meus filhos. Me dá sabedoria no meu relacionamento. O que eu posso fazer que pode agradar o coração do meu esposo? O que eu posso fazer que ele possa me admirar mais, como uma mulher sábia que edifica a minha casa? O que eu posso fazer para que eu abra minha boca só em momentos oportunos, para que a minha voz seja agradável e suave aos ouvidos do meu esposo, para que a minha voz não seja uma voz que fica perturbando ele a todo momento, para que ele queira ouvir a minha voz. Então, minhas irmãs, nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor. Sabedoria. Nós também temos promessa de provisão, né? As nossas necessidades. Qual que é a promessa da provisão? É um princípio também que eu e meu esposo temos no nosso coração. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é promessa de provisão. Mas quando que essa promessa chega na nossa vida? Quando nós buscamos o reino em primeiro lugar. Angelita, como que busca o reino em primeiro lugar? É isso aqui que nós estamos fazendo. É aprender a palavra do Senhor. É colocar em prática a palavra do Senhor. Isso é a busca do reino em primeiro lugar na nossa vida. É a busca do reinado de Deus na nossa vida. É a busca dos princípios de Deus sendo aprendidos e colocados em prática na nossa vida. Isso é a busca do reino. É ter o reinado do Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. Clarificou aí na sua mente alguma coisa? O que é a busca do reino? Escreve aqui para mim, que eu quero comentar o seu comentário. É também, olha, outra promessa, é a vitória sobre o mal, sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a morte que veio, né, por meio de Cristo. Hoje nós nós vencemos também com Cristo sobre a morte. Por quê? Porque nós vamos ressuscitar depois que nós morrermos. Se nós morrermos em Cristo, se nós somos salvas, nós vamos ressuscitar, nós vamos ter vida eterna, a morte não vai nos vencer. Olha quanta promessa, minhas irmãs.
Olha quanta coisa, né? Nós temos também promessa de renovação, de transformação. Olha só quantas mentes aqui têm sido renovadas, né? Têm sido transformadas através da palavra de Deus. Então, se nós não sabemos a promessa, nós ficamos imaginando, mas eu não tenho promessa nenhuma de Deus sobre a minha vida. Nós temos inúmeras promessas reveladas na palavra de Deus, minhas irmãs. E nós temos que ter essas promessas em mente. Nós precisamos realmente, de fato, aprender a palavra e colocar em prática. Amém? Olha só, outro exemplo bíblico da confiança na soberania de Deus e sem murmuração foi o exemplo de Jesus. Jesus foi um exemplo de submissão completa ao Senhor. Jesus, ali em Mateus 26:39, ele revela a sua angústia ali no Getsemane, quando ele tinha que tomar uma decisão difícil. Ele ia cumprir de fato a missão que Deus tinha dado para ele, ou ele iria murmurar? Ele orou. Quando o coração dele afligiu, por que o coração dele afligiu ali naquela hora? Porque ele já estava sentindo o peso do nosso pecado. Imagina uma pessoa santa, uma pessoa justa, uma pessoa totalmente sem pecado, enfrentar o peso do nosso pecado, enfrentar ali no coração dele o sentimento, na emoção dele, ali o peso do que é um pecado. Jesus, ele se afligiu. Jesus, ele suou sangue quando ele enfrentou isso. Olha só que missão, minhas irmãs. Como nós devemos ser gratas a esse Jesus. Olha que missão que ele enfrentou por mim e por você. A angústia dele foi tão grande, o sofrimento dele foi tão grande que ele chegou a suar sangue. Você tem noção do que é isso, minha irmã? Você tem noção do que é um suor de sangue por mim e por você? Você tem noção por quanto amor é esse que ele teve pelas nossas vidas? E hoje nós não valorizarmos isso, não valorizarmos esse sacrifício, não valorizarmos esse relacionamento com o Senhor, essa vida abundante que ele nos dá, isso é muita ingratidão, né? Isso é muitas vezes, não é nem ingratidão, é falta de conhecimento, é não conhecer a história, é não conhecer o que Jesus fez por nós. E ali, quando chegou essa angústia ali no coração dele, ele orou pedindo ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a tua vontade. Se é isso que o Senhor quer para mim, que não seja o que eu quero, mas que seja como tu queres, em vez de murmurar. Jesus demonstrou confiança. Jesus expôs o coração dele ali pro Pai. Pai, tá muito difícil para mim suportar isso. Tá muito difícil para mim passar por isso. Mas eu tenho confiança no Senhor. Que seja feita a sua vontade. Uau! Que Jesus maravilhoso. Que declaração maravilhosa. Mas, Angelita, como que eu pratico isso para cultivar essa confiança na soberania de Deus? Então, para nós vivermos de acordo com esse princípio na soberania de Deus, nós precisamos adotar uma prática constante de entrega e de dependência ao Senhor. Nós vamos precisar ter oração e entrega diária. Iniciar o nosso dia orando, entregando a Deus todas as nossas preocupações, entregando a Deus todos os desafios, entregando a Deus todo o nosso pensamento, todo o nosso coração, todo o nosso comportamento. Ore, entregue para Deus. Deus, esse comportamento eu sei que não tem te agradado, Senhor. Me ajuda a mudar esse comportamento, endireita minha vereda, Senhor, nesse comportamento. É a oração de entrega diária. Segundo passo para a gente mudar, substituir a murmuração por louvor e confiança. Sempre que nós sentirmos o impulso de murmurar, vamos parar, substituir isso por uma declaração de fé. Senhor, eu não vou murmurar, eu não vou quebrar os princípios. Eu vou ter fé que o Senhor está no controle disso. Eu vou declarar aqui que haverá mudança aqui no meu lar, na minha casa, no meu trabalho. Eu vou confiar na sua soberania, porque eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu amo os teus mandamentos. E eu substituo agora
a murmuração pela gratidão, porque eu sei que o Senhor é soberano na minha vida. Eu sei que o Senhor toma conta de tudo da minha vida. Nada vai sair do seu controle. Eu confio na sua soberania. Então eu vou agradecer o Senhor. Eu vou lembrar de Provérbios 3, do 5 ao 6, que diz que eu devo confiar no Senhor de todo o meu coração, que eu não devo confiar no meu entendimento. Eu estou agora, Senhor, reconhecendo o Senhor em todos os meus caminhos, e eu sei que o Senhor vai endireitar as minhas veredas. Olha só como muda. Olha só como é profundo quando a gente ora a palavra, minhas irmãs. Outra coisa, nós precisamos fazer um exercício de rendição contínua. Diariamente, identificar as áreas em que nós sentimos dificuldade em confiar em Deus e entregar essas áreas em oração. Permitir que o Senhor trabalhe em nossas vidas e guie as áreas que mais nos desafiam a ter fé. Então faça esse exercício diário de rendição. Coloca lá, meu exercício diário de rendição. Coloca esse tema, meu exercício diário de rendição. Quais são as áreas da sua vida que não estão ainda rendidas ao Senhor? Quais são as áreas do seu pensamento que ainda não estão rendidas ao Senhor? Quais são as áreas de comportamento que ainda não estão rendidas ao Senhor? Então, entrega para Ele isso em oração. E a promessa é: Ele endireitará as nossas veredas, Ele endireitará os nossos caminhos, né? E também o quarto passo é o quê? Meditar em versículos sobre a soberania de Deus, né? Memorizar esses versículos, né? Que reforçam sua soberania. Tá em Romanos 8, 28. Quem puder, pode colocar esses dois versículos para mim aqui no chat. Romanos 8, 28 fala sobre a soberania de Deus. Jeremias 29, 11 também fala sobre a soberania de Deus. Quem sabe de cor? Jeremias 29, 11. Quem sabe de cor? Abre o microfone aí, fala para mim, quem sabe de cor esse versículo. Esse versículo nós deveremos saber de cor. Deveríamos, né? Saber de cor. Ninguém sabe? Esse versículo de Jeremias, ele é impressionante, porque ele fala: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e de não lhes causar mal. São pensamentos de esperança e de um futuro. Olha só, você tem esse versículo guardado no seu coração? Ti, se você puder, coloca esses dois versículos, Jeremias 29, 11 e 12, se eu não me engano, que fala isso, e Romanos 8, 28, aqui no chat pra gente. Por quê? Porque esses são versículos que vai nos ajudar a entender que Deus é soberano, que Deus sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Quais são esses pensamentos? Pensamento de paz. Deus, Ele quer que nós tenhamos paz. Ele não é pensamento de mal. Por exemplo, quando vem um pensamento mal na sua mente, esse pensamento ele não provém do Senhor. O Senhor quer que nós tenhamos pensamentos de paz, quer que nós tenhamos uma vida de paz e não de mal. Pensamentos de esperança, de um futuro. Não é agonia, não é aflição. Olha só que coisa mais linda, né? E Romanos 8, 28 fala ali que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se nós estamos sob o direcionamento de Deus, sob o direcionamento do Espírito Santo, não tem por que não acreditar na soberania de Deus. Amém? Então vamos orar agradecendo, né, a esse estudo. Depois eu vou ler o comentário. O Davi hoje não tá aqui. Eu acredito que eles devem ter ido no culto ou alguma coisa. A Lohana não me respondeu. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse rico e precioso estudo, Pai, onde nós aprendemos hoje que a murmuração, ela quebra o princípio da soberania de Deus, ela quebra o princípio da confiança na soberania de Deus. Mas, Pai, nós não queremos ficar nesse pecado, nós queremos depender do Senhor em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida, Pai. Nos ajuda,
Pai, a ser como Jesus, que mesmo naquele momento de angústia, de aflição ali, ele se submeteu à tua vontade, ele se submeteu ao teu plano absoluto, ele confiou na sua soberania. Então, Pai, nos ajuda a ser como Jesus, nos ajuda a confiar na sua soberania em todas as circunstâncias, nos ajuda, Pai, a fazer essa oração de entrega diária, entrega, Senhor, dos nossos desafios, das nossas preocupações, da nossa mente, do nosso comportamento, do nosso falar, do nosso ouvir, Pai. Nos ajuda a fazer essa entrega diária ao Senhor através da oração. Nos ajuda, Senhor, a substituir a murmuração por louvor e confiança no Senhor. Todas as vezes, Pai, que vier um impulso em nós de nós murmurarmos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar, Pai. Nós temos identificado tantas murmurações, Pai, mas nós queremos confessar aqui o nosso pecado. Nós queremos mudanças, Pai. Nós não queremos ser mulheres que tragam destruição para o nosso lar, mas nós queremos ser mulheres sábias que edificam a nossa casa. Nos ajuda a nos calar, Pai. Nos ajuda a refletir, nos ajuda a confessar cada vez que vier a murmuração. Nos ajuda a confessar e nos render a Ti em oração, Pai. Nos ajuda a fazer o exercício de rendição contínua, Senhor. Porque se diariamente, Pai, nós identificarmos as áreas que nós sentimos dificuldade em confiar no Senhor e entregar ao Senhor em oração, Pai, nós acreditamos que essa promessa, que as nossas veredas serão endireitadas, virá sobre as nossas vidas. Pai, nos ajuda a meditar em versículos que nos revela a sua soberania, nos revela que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que nada sai do teu controle. Nos ajuda, Senhor, a decorar, Senhor, a guardar no nosso coração que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nos ajuda a entender que aqueles que te amam são aqueles, Pai, que confiam no Senhor e que também obedecem os seus mandamentos. Pai, nos ajuda a crer na promessa de Jeremias, que só o Senhor sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, que são pensamentos de paz e de não nos causar danos, de pensamentos de esperança e de um futuro. Pai, nos ajuda a confiar na sua soberania. Pai, ajuda-nos, Pai, a viver uma vida de entrega completa, uma vida de dependência total. Pai, nos ajuda, Senhor, a parar com a murmuração, Pai. Que nós possamos, Senhor, entender que a murmuração é uma resistência ao controle, ao seu controle sobre as nossas vidas, Pai. Nos ajuda a ter essa compreensão. Pai, nos ajuda, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, Pai, do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, purifica as nossas vidas da murmuração, Pai. Agora que nós já somos conscientes desse pecado, Pai, nos capacita todos os dias a lutar contra esse pecado e abandonar, Pai, esse pecado. Pai, nós oramos também por cada mulher, Pai, que está aqui no Emagreça com a Bíblia, que está aqui no Clube da Bíblia, Pai. As mulheres que não puderam participar hoje, Pai, que o Senhor as atraia para estudar, para ouvir esse estudo, Pai. Não deixe o inimigo desviar elas, Pai, de aprender sobre a sua soberania, de aprender, Pai, sobre o seu cuidado. Pai, em nome de Jesus, atraia elas para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor alcance, Senhor, o coração de todas as mulheres que estavam participando e que por alguma coisa, Pai, não estão conseguindo mais participar, Pai. Que o Senhor as alcance, que o Senhor não deixe as perdidas, Pai. Que o Senhor não deixe que o inimigo, Pai, venha tirar elas da tua presença, mas que elas possam se comprometer com o Senhor, com a tua palavra, Pai, porque a tua palavra é que nos renova, a tua palavra é que nos mostra o nosso pecado, a tua palavra é que nos dirige, a tua palavra é que nos sustenta, Pai. Então não deixe as minhas irmãs perdidas, Pai, mas alcance o coração delas, Pai. Atraia elas para si, Pai. Atraia elas para um comprometimento sério com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é que eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor salve, Pai, os nossos familiares, aqueles
aqueles que ainda não são salvos, Pai, que o Senhor venha alcançar o coração deles e que eles possam ter a vida eterna. Pai, que o Senhor guarde os nossos filhos, Pai, dos intentos de Satanás. Pai, que o Senhor guarde, Senhor, as nossas famílias dos intentos de Satanás. Que o Senhor guarde os nossos esposos, Pai, contra os intentos de Satanás. Nos ajuda, Senhor, a ter a santificação. Santifica, Senhor, o teu nome nas nossas vidas. Santifica o teu nome na vida dos nossos esposos, dos nossos filhos, das nossas famílias, Pai. Santifica o teu nome, Pai, ali no nosso trabalho, no coração de cada pessoa que trabalha conosco, Pai. Que nós possamos ser a luz ali, intercedendo por cada pessoa. Que nós possamos ser o sal que tempera ali o nosso trabalho, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Nós estamos aqui rendidas ao Senhor, totalmente dependentes, Senhor, do teu cuidado. Totalmente dependentes, Pai, da ação do teu Espírito Santo. Ó, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a matar a nossa carne. Nos ajuda, Senhor, a identificar as concupiscências da nossa carne. Não nos deixe cair na tentação do inimigo, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos liberta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser a diferença. Nós queremos ser mulheres sábias que edificam o nosso lar. Então, Pai, nos capacita. Capacita-nos, Espírito Santo, com os seus dons espirituais, dons de conhecimento, dons de sabedoria, dons de curar, dons de discernimento de espírito, dom de profecia, dom de interpretação de línguas, dom de variedade de línguas, Pai, dom da fé, Senhor. Nos dá o dom da fé para que nós possamos, Papai querido, ser capacitadas. Pai, em nome de Jesus, nos dê o dom da sabedoria para praticar tudo aquilo que nós temos conhecido, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o seu Espírito venha derramar o fruto do amor, que é o amor que está no coração do Pai. O amor, que esse amor venha desenvolver várias virtudes na nossa vida, que é que o amor venha desenvolver a paz, a alegria, a paciência, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade. Pai, em nome de Jesus, que esse fruto esteja em nós, nas nossas vidas, que nós possamos ser mulheres que exalam esse fruto do Espírito Santo, que exalam esses dons, Pai, espirituais, e que nós possamos fazer a diferença. Nos capacita, Senhor. Coloque, Senhor, o seu dunamis, a capacitação do Senhor dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro agradecida, porque eu creio que o Senhor vai fazer muito mais do que nós oramos aqui, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, embaixadoras, a gravação parou, mas aqui do vídeo não parou, então eu vou mandar pelo vídeo hoje, viu? Meu Deus, o que acontece com isso? Mas tudo bem, não tem problema. A Ti já colocou aqui, olha só, deixa eu ler alguns comentários aqui pra gente encerrar. A Lucimara escreveu aqui: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Olha só, isso daqui a Bíblia tá falando, ela já tem um princípio aqui, ó, é inevitável que vai vir escândalo, mas ai daquele que vai estar envolvido nesse escândalo. E esse ai aqui é o ai de Deus, é aquele ai que, nossa, um dia eu quero trazer só um estudo sobre esse ai, porque é muito profundo isso. Esse ai de Deus é aquele ai que o homem não vai ter desculpa para justificar aquilo que ele fez. É nesse nível. Então, é muito importante nós observarmos o nosso testemunho e nós cuidarmos do nosso testemunho, porque carregar o nome de Cristo é muito mais do que é uma responsabilidade muito grande, né? Nós precisamos ser a luz, nós precisamos ser o sal. E esse versículo também ele deve ser guardado aqui no nosso coração, tendo em mente que é inevitável que venham os escândalos, vai vir escândalos, mas ai daquele que escandalizar o nome do Senhor.
A Cíntia falou que tinha que entrar pro trabalho, que ela iria ouvir depois. A Ti, preciso me treinar muito nisso e pedir muita ajuda de Deus. Amém, Ti. Deus há de te capacitar, minha irmã, como tem nos capacitado. A Larissa colaborou aqui com o versículo, ó. O Senhor teu Deus é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Ótimo, Larissa, obrigada por compartilhar conosco. A Ti colocou aqui os dois que eu pedi para ela, ó. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Tem traduções que traz pensamentos também. Então, plano e pensamento, a gente pode ver que é praticamente a mesma coisa, né? E Romanos 8:28 aqui, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Amém, embaixadoras? Aqui a Larissa perguntou, ai de condenação? Larissa, a Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais, deixa eu pegar a referência aqui, ó. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, esse ai, para o julgamento, ele não vai ser igual para os que não são de Jesus, entendeu? Então, condenação, os que não estão em Cristo, eles já estão condenados, certo? Então, a palavra condenação, ela não cabe aqui nesse ai, entendeu? Esse ai, ele é um ai no sentido de que não terá justificativa para aquele que pratica aquilo que é contrário ao mandamento do Senhor, né? Então, esse versículo também que tá lá em Romanos 8:1, quem puder colocar aqui para mim, também é muito importante a gente guardar ele no nosso coração. Por quê? Porque o diabo, ele nos condena. A condenação, ela vem do inimigo. Porque se a palavra de Deus existe esse princípio que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o que o Satanás faz? Ele coloca na nossa mente que Deus nos condena, que Deus está trazendo uma condenação por um pecado que eu cometi, por alguma coisa que eu cometi, mas esse entendimento, ele é errado, porque Deus, ele não traz condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós fomos salvos, o nosso pecado foi pago. Mas, Angelita, eu não consigo entender isso. Por que não tem mais condenação, sendo que eu ainda vou pecar? O pecado, ele gera morte. Morte no quê? Na nossa vida espiritual. Nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Nós não conseguimos mais, se a gente não confessa o pecado e abandona, o que acontece? A gente fica separado ali da bênção do Senhor. É isso que o pecado causa na nossa vida, minhas irmãs. E a Bíblia diz que o pecado, ele não deve mais ter domínio sobre nós. Quando nós estamos em Cristo Jesus, o pecado não deve nos dominar. Mas, Angelita, como que é esse processo? Minhas irmãs, nós estamos identificando aqui o pecado da murmuração. E nós estamos orando para que Deus nos ajude a abandonar esse pecado. E agora nós vamos começar a ver uma série de promessas e uma série de bênçãos que virão sobre as nossas vidas quando nós não murmuramos. E é isso que é o evangelho. Conseguem entender? Deu para ficar claro aqui? Essa questão da condenação, quantas vezes o diabo fica jogando condenação na sua vida, de que você está pecando, o Senhor não vai o Senhor não vai te dar essa bênção, você está condenada, o Senhor não vai mais te ouvir. Quantas vezes o diabo traz isso na nossa mente? Isso é condenação, nós não devemos aceitar isso. A Bíblia diz que nós não temos mais condenação sobre as nossas vidas. O Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. E à medida que nós vamos conhecendo a palavra, nós vamos nos libertando dos pecados que nos prendem, dos pecados que impedem a gente de viver a promessa do Senhor. Então, deu para entender? Ficou claro essa parte? Coloque aqui para mim. E eu gostaria de ouvir pelo menos uma pessoa sobre o estudo de hoje. O que esse estudo te ajudou? O que a soberania de Deus acrescentou na sua vida? Abre aí o microfone. Pelo menos uma pessoa, por favor. Quem gostaria?
Oi, Ti. Então, tá bom? E acrescenta muito, e igual você deu os exemplos também de submissão, isso tá gerando, nossa, tá sendo assim tão transformador, porque aí eu tô vendo assim a todo tempo, sabe? Nossa, a vontade de murmurar, a vontade de reclamar, aí eu já falo, pai, me perdoa, eu sou grata. E eu tive uma experiência muito legal, que você falou assim, quem já agradeceu pela cama que tem para dormir? E eu tinha pensado, nossa, eu nunca fiz isso. Aí eu fui agradecer, mas foi uma sensação tão boa de deitar e falar assim, pai, muito obrigado pela cama que o senhor me deu. E assim, eu me senti como se eu estivesse no colo dele. Eu pensei ainda assim, se minha cama é tão boa, nossa presença de Deus é ainda muito melhor. Então tá sendo muito transformador para mim. Eu agradeço muito. Que lindo, Ti. Glória a Deus, glória a Deus. Então é isso, esse é o ponto, né? A palavra ela nos transforma. A palavra ela vai nos limpando, né? A palavra ela vai tirando os carrapichos, né? E a gente só vai desfrutando. Nós só vamos experimentando as promessas. Olha só que coisa mais linda, né? Então nós vamos experimentando as promessas, né? A Larissa escreveu: quando começamos a agradecer, vemos que não temos o que reclamar. Exatamente, Larissa, que frase perfeita. Quando começamos a agradecer, vemos que não temos mais do que reclamar. Amém? Louvado seja Deus, minhas irmãs embaixadoras, obrigado por estar aqui estudando comigo. Nós vamos amanhã começar uma série. Eu vou ver aqui a minha apostila sobre o tabernáculo para a gente poder estudar. Eu não sei se eu vou conseguir preparar algo assim bem profundo. Eu acredito que o estudo do tabernáculo também não vai ser só um dia, né? Para a gente aprender, mas vai precisar de alguns dias para a gente estar meditando sobre o tabernáculo, porque tem muitos princípios ali importantes que a gente precisa aprender, né? Então eu vou preparar, né? Vou ler aqui a minha apostila e vou preparar esse estudo sim para a gente começar amanhã, tá bom? E então fiquem com Deus, Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui, né, novamente, comprometidas com o Senhor para estudarmos a palavra. E vocês estão conseguindo colocar lá no Instagram alguma coisa sobre murmuração? Vamos abençoar outras vidas, minhas irmãs. A Bíblia diz que a lei da semeadura, Ti, coloca esse tema para a gente estudar. A lei da semeadura e a lei da reciprocidade. Coloca esses dois temas nos próximos estudos para a gente. Porque a lei da semeadura, minhas irmãs, quando a gente semeia a palavra, ela entra também no que a gente leu hoje aqui, que a bênção vai correr atrás da gente. Então, minhas irmãs, vocês não têm noção do quanto eu tenho colhido por semear a palavra aqui, né? Nós estamos, embora que estejamos estudando aqui, nós estamos semeando. Eu estou semeando no seu coração, você está semeando no meu coração. Então, vamos trazer mais gente para o Clube da Bíblia, vamos encher esse grupo ao ponto de isso virar, né, pessoas comprometidas em estudar a palavra. Então, quando você coloca ali na sua rede social, né, que você está aprendendo, que tem um grupo que é grátis, que a gente está estudando a palavra junto, então você também está semeando, você também vai abençoar outras vidas para vir estudar com a gente, né? Então, coloque essa lei da semeadura na sua vida. Você vai colher muitos frutos a respeito disso. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E amanhã nós estaremos aqui novamente, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Podem sair.